Essa é a apresentação do sistema SGM Senhas da marca RS. Nós vamos simular um ambiente hospitalar ou de clínica, enfim, da área da saúde. E vamos começar a apresentação da tela do televisor até o controle de chamada de senhas e depois a gestão do processo. Inicialmente, essa é a tela que aparece no televisor. Por padrão, nós trazemos aqui do lado direito as últimas senhas chamadas, do lado esquerdo uma mídia, que pode ser um vídeo, pode ser uma previsão do tempo em tempo real, como é o caso aqui, pode ser RSS, sequência de fotos e tudo mais. E embaixo um letreiro passando alguma informação complementar. O sistema roda em cima de uma plataforma web, então o acesso dos operadores é via navegador, Firefox ou Chrome. Pela manhã ou no início do trabalho, o operador vai acessar o navegador, tá? E vai selecionar aqui nesse ícone o controle de chamadas. Nesse controle ele vai escolher qual o guichê que ele se encontra. Guichê 2. Ok. O sistema já vai trazer aqui um pop-up mostrando as senhas que já estão esperando por esse guichê. Atrás o televisor e aqui o controle de chamadas. Lembrando que na demonstração nós estamos simulando na mesma máquina a tela do televisor e o guichê de atendimento. No controle nós temos 5 botões para a interação do operador. O primeiro botão é o botão próximo. O botão chama a senha, automaticamente aparece aqui embaixo a senha que foi chamada e no televisor a última senha chamada. No momento que essa senha é chamada e ela se posiciona aqui nesse campo ficha, o sistema começa a contar o tempo de atendimento dessa senha. Enquanto eu estiver atendendo essa pessoa, essa senha fica aqui mostrando e é o tempo de atendimento. No momento que eu pressiono próximo aqui, o sistema encerra o atendimento daquela senha anterior, finaliza o tempo de atendimento dela, passa a contar o tempo de atendimento da segunda senha. Esse botão é o botão ausente. Caso essa senha A2 não venha para o guichê, eu posso vir aqui, repetir. E se mesmo assim a pessoa não vier, eu venho aqui em ficha ausente. Tá? Ausentei a ficha. Próxima senha. Tá? Como o sistema está contando o tempo de atendimento da senha A3, ele vai parar de contar esse tempo só depois que eu chamar uma próxima senha. No caso de o atendente, o operador, sair para um intervalo ou finalizar a jornada de trabalho dele, ele não vai chamar a próxima senha. Ele vai vir aqui em finalizar a senha atual. O sistema vai finalizar o tempo de atendimento daquela senha e vai disponibilizar o controle para novas chamadas, mas sem nenhuma senha esperando. O último botão é o botão sair. Após finalizar a minha senha, eu pressiono ele e saio do meu controle, ou seja, o meu guichê não está mais em operação. Agora eu vou chamar uma senha como sendo o atendimento do balcão da clínica. A pessoa chegou, retirou uma senha na recepção e ficou aguardando. Agora eu chamei essa senha A4, eu como operador vou fazer a ficha, o pré-atendimento dela, né? E depois disso eu vou pedir que ela retorne para a sala de espera e que fique aguardando a chamada dessa mesma senha na sala do médico ou na sala da triagem, por exemplo.
Se for esse o caso, eu vou vir aqui em tipo de destino e vou escolher direcionar essa senha para o guichê tipo de destino guichê, destino de redirecionamento sala 2, por exemplo. Se eu estiver encaminhando esse paciente, esse cliente para a sala do médico diretamente, para que o médico chame, vou marcar a sala 2. Ou em casos de layouts de clínicas onde existe a triagem, que a pessoa precisa passar pela triagem primeiro, e depois ser encaminhada para a sala do médico, eu marcaria a triagem. Tá? Então, vou encaminhar esse cliente para a sala 1, pressiono o próximo. O sistema automaticamente já colocou na fila de espera da sala 1 essa senha para ser chamada. Chamo a próxima senha. De novo, vou direcionar para o guichê, dessa vez vou direcionar para a triagem. Próximo. E assim nós fazemos o direcionamento do nosso cliente de uma sala para outra dentro do ambiente. O sistema tem uma lógica própria de prioridade. Então nós podemos configurar já na instalação do sistema, por exemplo, que nós teremos uma espera prioridade, uma espera atendimento normal, ou determinada espera, tipo a espera consulta tem prioridade sobre a espera autorização de exames, emergência tem prioridade sobre consulta e exames. Então esse é um cadastro que nós fazemos, é uma configuração que nós fazemos internamente, e essa configuração pode ser customizada, mexida pelo cliente, pelo pessoal do TI da clínica ou alguém que tenha recebido treinamento para fazer isso sem que a nossa empresa seja acionada. São configurações que podem ser feitas a qualquer momento, desde que o ambiente não esteja funcionando, que o sistema não esteja em operação. Tá? Então, uma vez feita essa configuração de prioridade toda, nós vamos definir quem tem prioridade sobre qual, etc. O operador, o atendente, ele precisa só pressionar próximo aqui para que o sistema faça o cálculo de quem deve ser chamado neste momento, de acordo com a regra pré-cadastrada de prioridade. Tá? Todos os guichês, a princípio, abrem o controle e já fica esse tipo de chamada aqui como prioridade. Ou seja, o sistema vai obedecer à regra pré-cadastrada de prioridades. Mas às vezes pode acontecer, por exemplo, do gestor verificar na gestão do sistema que existe um serviço, uma espera, tá? E aí aqui no sistema a gente consegue ver, por exemplo, o status do atendimento. Tá? Essa é uma das formas de fazer a gestão do atendimento no sistema. Aqui nós conseguimos verificar quais senhas estão esperando. Eu vou simular aqui uma retirada de senha. No totem. Essa aqui seria a recepção, onde o cliente chega e retira a sua senha. Eu vou simular uma retirada de senha lá no totem e a tela de trás aqui é a tela do gestor ou do gerente de operação. Tá? Ele fica lá com essa tela aberta, sempre que necessário ou conveniente, para verificar a situação do atendimento. Os clientes vão chegar lá na frente e vão começar a retirar a senha. Tá? E para o gestor começa a aparecer aqui as senhas que estão sendo retiradas. Começa a aparecer inicialmente em verde, é um tempo pré-configurado do sistema para que a senha fique em status verde, depois tem o status amarelo e vermelho.
Aqui para demonstração, a gente definiu um tempo de verde bem pequeno, que é para que a gente possa acompanhar a evolução das cores. Mas, uma vez implementado para valer o software, a gente configura o tempo de espera em valores reais, e aí nós vamos acompanhando aqui. A senha está verde, ela vai ficando amarela, vai ficando vermelho. Então, o gestor vai ver, por exemplo, aqui, que tem determinados serviços, por exemplo, emergência, vai ter muitas senhas em vermelho. Muitas pessoas esperando com um tempo acima do permitido. Então, o que o gerente pode fazer? Ele pode pedir que os operadores lá, no controle deles, façam o seguinte: se eu tenho 5 guichês, eu vou definir 2 guichês para que atendam especificamente agendamento. Lembrem que se nós deixar aqui prioridade marcado, o sistema vai seguir a própria regra de chamada de senhas. Se eu marcar uma fila específica, meu controle passa a atender só essa fila, ignorando a regra de prioridades pré-estabelecida no sistema. Então, esse recurso aqui serve como um recurso de configuração pontual para o operador dar prioridade para um determinado tipo de serviço. Observe que eu vou chamar senhas da emergência e já logo atrás as senhas vão diminuindo ali. Tá? Aqui atrás nós temos uma senha de autorização de exames que ela já está há 77 minutos esperando. Mas o sistema chamou essas senhas que recém foram retiradas. Por quê? Porque eu defini aqui que eu quero atender somente a emergência, ignorando todo o resto. Aqui no nosso controle de chamadas, quando o nosso cliente chega lá na recepção e retira uma senha, o nosso operador é avisado que uma senha foi retirada. Observe aqui. Temos um pop-up aqui dizendo que temos X senhas esperando. Ele toca um som de alerta, que aqui no áudio nós não conseguimos gravar, mas ele toca um som de alerta para o guichê ficar atento para novas senhas chegando. Nós temos aqui a guia senhas, que ela mostra de forma sucinta todos os serviços que nós temos no controle e quantas senhas nós temos esperando para serem atendidas nesses serviços. Tá? Nessa guia mais, nós temos aqui as senhas que estão aguardando e as senhas que foram ausentadas. Lá atrás nesse vídeo, eu ausentei 2 senhas, dizendo que os clientes não compareceram no momento da chamada da senha. Mas acontece muito do cliente estar desapercebido e não escutar a senha ou estar em algum ambiente diferente, né, e de repente voltar com a senha e dizer para o atendente: eu estou com a minha senha aqui e a minha senha passou. O atendente vai vir aqui na guia mais, vai procurar a senha do cliente, a sua é a A2, ok. Pega essa senha, pressiona aqui, o sistema vai resgatar essa senha aqui para o controle, para começar a contar o tempo de atendimento dele, vai retirar essa senha das estatísticas de desistentes e nós atendemos esse cliente normalmente até chamar um próximo. Observem que a situação geral do meu atendimento ela é vermelha, porque eu tenho ao menos uma senha que está esperando demais. Então, no meu controle, a situação geral do meu atendimento é vermelho também. Este gráfico aqui embaixo, embora não dê informações de todas as senhas, ele dá uma informação geral para o atendente, ele dá um status final. O status final do atendimento no ambiente agora é vermelho. Tem gente esperando demais. Eu vou chamar as senhas aqui, ele vai chamar as que estão mais atrasadas e o status vai voltar para amarelo.
Tá? Chamei as senhas que estavam em vermelho e amarelo. Agora o status geral do atendimento é verde. Então o operador pode ficar instruído a observar esse marcador aqui para chamar a atenção de algum responsável, caso esse responsável não consiga ficar todo o tempo monitorando o atendimento. Né? Nós vamos perceber que daqui a pouco ele vai ficar amarelo o atendimento. Já tem algumas senhas aqui entrando em modo amarelo. E agora nós já temos algumas senhas com status em amarelo. Esses tempos nós podemos configurar eles aqui nos parâmetros, tá? Em segundos. São alguns dos parâmetros que nós conseguimos modificar no sistema. Algo importante a se destacar é que a tela do totem, a tela lá da recepção do cliente, ela também é uma tela totalmente customizável. Aqui nesse configurador, nós configuramos as telas de recepção e os seus botões de acordo com as cores, largura, altura, o texto do botão. E as telas de recepção. Aqui eu tenho 3 níveis, 3 telas de recepção. A primeira tela, a recepção padrão lá atrás, é atendimento SUS. O cliente chega, vai escolher entre atendimento SUS e atendimento conveniado. Se ele marcar atendimento SUS, aparece a opção emergência e agendamento. Se ele não selecionar nada em algum tempo, o sistema volta para a tela inicial. Atendimentos conveniados são outras 2 opções. É claro que nem todas as clínicas, nem todos os ambientes têm essas opções de SUS, conveniados, enfim. Mas isso está aqui só para um exemplo. Nós conseguimos ter uma única tela, simplesmente aqui com as esperas. Tá? Ou podemos ter telas dentro de telas. Um botão que representa um grupo de serviços. Pressionando nele, nós abrimos o outro grupo de serviços. Então, aqui nós poderíamos ter, por exemplo, financeiro e dentro dele, segunda via de boleto bancário, renegociação de dívida, acordos, gerência. E um outro botão, procedimentos, aí, consulta, agendamentos, etc. e tal. Essa informação é bastante importante e ela é muito relevante na hora de escolher o emissor de senhas. O SGM conta com um emissor de senha tanto impressora com botões físicos em cima, quanto os emissores touchscreen. Essas funcionalidades elas não se aplicam ao emissor impressora. A impressora vai ter lá 4 ou 5 opções de botões já pré-configuradas e tu pode fazer modificações entre aqueles botões, mas não existe essa maleabilidade toda aqui que nós temos de criar uma tela dentro de tela, colocar menus de configuração, colocar imagens de fundo e tudo mais. Então, é importante levar isso em conta na hora de escolher o emissor de senhas. O sistema atende um ambiente simples ou ambientes em cascata, ou vários ambientes. Tá? Nós, por exemplo, aqui no cadastro de serviços, nós definimos que cada serviço tem permissão para um determinado grupo de guichês e um determinado display. No meu exemplo aqui, eu tenho um único ambiente com uma única TV e um ponto de recepção de guichês com 4 guichês. Mas se eu tivesse 2 ambientes na minha clínica ou, enfim, que eu precisasse colocar um televisor em cada TV, nós cadastraríamos uma nova TV aqui, um novo display, criaríamos as esperas
Do ambiente 1, esperas do ambiente 2, esperas ou serviços. Tá? Definiríamos que essa espera teria permissão para ser mostrada no display do primeiro andar. Essa outra espera teria permissão para ser mostrada no display do segundo andar. E no cadastro de guichês, aqui nós temos um único grupo de guichês. Nós cadastraríamos guichês do andar 1, guichês do andar 2. Cadastraríamos o guichê 1 do grupo andar 1, um outro guichê 1 do grupo andar 2. E nas esperas, nós pegaríamos o serviço tal e daríamos permissão para o grupo de guichês andar 1 e andar 2. Essa explicação fica meio no ar, porque ela faz parte de uma pré-análise minuciosa do ambiente, para que a gente consiga definir todas as esperas, quais são as TVs, quais são os pontos de retirada de senhas, para fazer a distribuição dessas permissões, a criação desses guichês. O importante é que o sistema vai atender desde um ambiente que é pequeno, com um único televisor, poucos guichês. Se esse ambiente vier a ganhar corpo, vier a ganhar novos componentes, o software que atende e que atendeu esse ambiente simples vai atender um ambiente complexo. É o mesmo software, tudo é configuração interna e pode ser ajustado. A tela do televisor, tal qual está sendo mostrado aqui, ela é toda configurável. Então, aqui nós temos um layout que nós sugerimos como padrão, um layout agradável, que tenha uma boa visibilidade das senhas, no caso de ambientes que recebem idosos. Tá? Então, a senha precisa ficar bem visível. Né? Então, nós definimos esse layout aqui como padrão eficiente, mas nós podemos a qualquer momento trocar tudo o que tem nesse layout, mudar de posição, e é o que a gente vai ver agora. Aqui no configurador de layouts, nós conseguimos modificar o layout do televisor. Essa é uma miniatura de como o layout está hoje. Eu consigo modificar todos os componentes da tela, e um exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, é a imagem de fundo. Eu vou remover essa imagem de fundo para que nós possamos visualizar as áreas de conteúdo. Aqui são áreas de conteúdo. A imagem de fundo é uma imagem estática. O cliente pode pedir para o marketing montar uma imagem de fundo com as cores, com todas as características da sua empresa e adicionar aqui no fundo e mover as áreas de conteúdo do jeito que ele achar melhor. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, vou pegar esse letreiro e vou botar para cima. Tá? Mexi aqui. Estou salvando a posição. E agora eu vou abrir o meu televisor. Nós temos aqui o novo layout configurado. Então, tudo pode ser modificado quanto a áreas dentro do display e seus conteúdos. Por exemplo, aqui nessa área eu tenho a previsão do tempo. Na playlist dela, ó, eu tenho aqui a previsão do tempo, é uma página HTML. Eu posso adicionar nessa playlist vídeos, imagens. Tá? Então eu posso adicionar aqui uma imagem. Então, nós vamos ficar durante 5 segundos com a previsão do tempo sendo mostrada e depois vamos ficar 10 segundos com
a imagem sendo mostrada. Eu vou mexer aqui na sequência, vou colocar a imagem primeiro. Tá? Salvei. E agora aqui no meu display aparece primeiro o deserto e já logo troca para a previsão do tempo e depois volta para o deserto e assim por diante. Nós podemos adicionar imagens, podemos adicionar arquivos flash, podemos adicionar relógios, podemos adicionar textos, como o texto que passou no corredor, vídeos, web page. Aqui nesse web page nós conseguimos adicionar qualquer página da web, simplesmente nós passamos o link, o tempo de duração. Nós conseguimos fazer um embed, que é bastante importante, porque ele permite que a gente coloque aqui, por exemplo, uma playlist do YouTube. Aqui no incorporar eu consigo adicionar uma playlist do YouTube para que ela fique rodando. Tá? E empresas que têm o pessoal do TI, eles conseguem colocar programação HTML aqui, estilo CSS aqui e programação JavaScript aqui, podendo fazer chamadas Ajax e tudo mais. O sistema dá essa ampla liberdade de gestão dos displays para que a empresa consiga trabalhar com as suas TVs sem a intervenção da marca RS ou, obviamente, pode solicitar que nós façamos esse tipo de manutenção a qualquer momento.